Uma partida ruim da Ponte, uma partida também que foi muito prejudicada no comportamento emocional dos jogadores, pela fratura aí no primeiro tempo, muito grave, muito triste, do Everton, né? Ficou todo mundo abalado, todo mundo assustado com aquilo, a Ponte demorou muito para tentar se assentar. Na verdade, emocionalmente, teve um momento de um certo equilíbrio no segundo tempo, conseguiu chegar ao empate, perdia por 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, tomou o gol aos 45, só que o jogo foi até 53. Tivemos 8 minutos de acréscimo na primeira etapa, por causa exatamente do socorro que foi necessário ser feito aí ao Everton, com ambulância dentro do campo. Tá uma cena realmente chocante. E aí a Ponte tomou o gol, foi para o intervalo, voltou ainda claudicante, voltou ainda errando mais do que tem errado nos últimos jogos, mas a grande verdade é que, tecnicamente, a Ponte já não fazia uma boa partida mesmo antes da substituição do Everton. O lance aconteceu a 14, ele foi substituído aos 21 minutos pelo Fecim. Na verdade, o Fecim entrou aos 21 pelo tempo que demorou para ser socorrido ali o Everton, né? Mas a Ponte não fazia uma boa partida, errava os passes, a bola queimava os pés, muitas bolas divididas, enfim, uma situação ruim, uma situação tecnicamente ruim de um time que parece que não estava com os nervos no lugar. E aí vai perdendo, volta, depois encontra um momento de equilíbrio, começa a acertar os passes que errou durante todo o jogo, faz o gol de empate através do Elvis, numa belíssima escorada de pivô do Luca, só que o Luca está impedido. E o gol foi anulado, e bem anulado. A Ponte continuou equilibrando o jogo, o Brusque era perigoso em busca, obviamente, do seu segundo gol, mas depois valeu do Elvis, que precisou fazer 2 para valer 1 aos 18 minutos, numa bola alçada pelo Fecim. Depois, numa segunda tentativa, houve o cruzamento, a defesa tirou, a bola se ofereceu para o Fecim, e aí ele cruza. O Luca puxa a marcação no primeiro pau e o Elvis cabeceia fraco. Para mim, falhou o goleiro Jordan. Para mim, um goleiro todo desengonçado, um goleiro esquisito, nem tem pinta, na verdade, nem tem panca de goleiro, parece mais um zagueiro, né? Meio esquisitão. Para mim foi mal, espalmou para dentro do gol, problema do Brusque, e a Ponte empatou. O jogo caminhava rapidamente para um empate que seria bom para a Ponte fora de casa, claro, bom, dentro das circunstâncias, dentro de uma noite de trauma, dentro de uma noite de intranquilidade, dentro de uma noite de desequilíbrio emocional por um fato muito triste, que foi essa fratura de perna do Everton. Só que o Brusque pressionava. A Ponte tentava ali uma estocada de contra-ataque, mas não tinha convicção. Nicolas, mais uma vez, entrou muito mal no jogo e entrou numa situação aí para tentar substituir um jogador que vem sendo um dos destaques da Ponte, mas hoje também é exemplo do time todo, fazia uma péssima partida, que era o Alisson. Então, deu um pouco mais de gás, perdendo o jogo no intervalo. O Hélio dos Santos veio com o Nicolas, mas o Nicolas é aquela história, né? Ele tropeça na bola, ele dá beliscão na bola, é uma coisa impressionante. E de vez em quando aparece lá, faz uma jogada genial, ele é uma no cravo e uma na ferradura. Essa é a verdade, a conclusão que eu já cheguei a respeito do Alisson. Inclusive é muito bom cabeceador, tem 3 gols e os 3 de cabeça nesse campeonato. Não deu resultado a entrada do Nicolas, a Ponte deu muito espaço no meio-campo, o Brusque estava melhor no momento em que fez o gol. E a Ponte ia resolver o problema, a Ponte ia tentar administrar esse empate que era bom, tirando o seu meio armador, o cérebro do time, o Elvis, e colocando mais um zagueiro. E o Léo Santos entrou realmente para jogar ali entre o Matheus Silva e o Guilherme Souza. Só que não deu tempo. Antes mesmo dele se posicionar, quando ele está entrando em campo, sai a jogada, rebate muito mal o Matheus Silva, de cabeça, rebate sem força, sem convicção, uma cabeçada que saiu mais subindo do que ganhando distância, e ela fraca, cai dentro da área, um jogador do Brusque que está de costas, escora essa bola para o Rodolfo, que é muito feliz no chute. E aí depois o Gleger vai falar logo aqui na sequência, logo depois das minhas considerações, e vai dizer se falhou ou não. Foi um chute muito forte, né? O Kaique França, mas ele vai para a bola e toca nela.
uma pancada, realmente saiu violento. A bola a meia altura. E aí ele toca na bola e desvia, mas não o suficiente para tirar do gol. Ela continua na direção do gol, sobe um pouco e entra no ângulo, gol da vitória do Brusque, muito comemorada pelo seu treinador, que foi ridículo. Invadiu o campo, tomou cartão vermelho, foi lá, ficou abraçando o jogador, depois ficou no meio da torcida. Queria ver se desse uma zica da brava e a Ponte empatasse e virasse o jogo depois que ele foi ficar lá no meio da torcida. Aí como ganhou, todo mundo beijou, ele ficou fazendo o selfie, virou ali uma espécie de celebridade por 2 minutos. Cara barbudão, grandão, mas protagonizou uma cena horrorosa, uma cena ridícula. Absolutamente sem cabimento aquilo que ele fez, inclusive um desrespeito ao adversário. O treinador não tem que entrar, invadir campo para comemorar gol. Se o jogador vai até o banco, o jogador que fez o gol, tudo bem. Comemora com os suplentes, aquele negócio todo, com o próprio treinador. Agora, ele invadiu o campo. Desrespeito, desrespeito. Paralisou o jogo, não sei se tentou uma tática lá para ganhar tempo, a bola demorou muito tempo para ser solta novamente. Né? O jogo foi interrompido e aí vem o artista que está apitando o jogo e dá os 5 minutos protocolares, não puniu essa paralisação, para mim, intencional do treinador do Brusque, que numa explosão, com uma vontade imensa de abraçar aquele monte de homem, ele ficou empolgado demais, foi lá e tomou o cartão vermelho. Mas o Brusque, acho até que mereceu sim a vitória. Não tem culpa também do destempero do seu treinador, dessa falta de profissionalismo, dessa falta de ética, né? Porque ele poderia invadir. Se o Hélio invade e dá um coque nele. Ah, você está invadindo aí, pô? Eu nunca invadi campo para comemorar gol. Você está invadindo, você está desrespeitando o meu time. Você não é torcedor, você é um profissional. E se o Hélio invade e dá um catiripapo nele, aí vão os 2 expulsos. O Hélio tinha 2 cartões amarelos, quer estar no banco no derby. Enfim, uma cena desnecessária. Para mim, desnecessária, que estragou o espetáculo. O juiz foi bem, fez a parte dele. Ah, é? Um vermelhito aqui para você, então. Tá? Leva aí um vermelhito e estamos conversados. Foi isso que vimos. Agora, o Brusque, no movimento geral de ações da partida, teve as melhores oportunidades. O Kaique França trabalhou muito mais do que o Jordan, trabalhou muito mais, fez algumas defesas boas, teve alguns momentos de instabilidade. O Brusque meteu uma bola no travessão com o goleiro da Ponte mal posicionado e completamente batido. Então, por tudo que vimos no jogo, se tivéssemos que apontar, no caso de um empate, um vencedor pelo volume e pelas oportunidades criadas, pelas intenções ofensivas, esse time seria o Brusque. Então, acho que o placar acaba de certa forma, e o Brusque também não tem culpa de, num lance acidental, da perna presa no gramado, não tem culpa do Everton ter fraturado ali a perna, o tornozelo, né? Eu fiquei com a sensação de que a tíbia virou também. Vamos ver, eu também não sou médico, mas a sensação de fratura eu tive no momento, até pelo movimento que a perna fez. E antes mesmo do replay, a gente já dizia, infelizmente houve uma fratura e quebrou a perna ali. E tornozelo também é perna, é pé, né? E infelizmente essa notícia já está confirmada. O jogador deverá passar por novos exames, como o Batista acabou de informar, e deverá provavelmente passar por uma cirurgia, mas na cidade de Campinas. Pelo menos vai voltar com seus companheiros, deve estar ali com uma tala de gesso, tomando medicamento, porque a dor é terrível. Essa é a história de um jogo que nunca dá certo para a Ponte. E hoje, além da derrota, ainda perdeu um de seus principais jogadores para o restante do campeonato, um jogador que se constituiu aí numa das principais contratações, nesse esforço da diretoria para tentar na janela qualificar o time, perde o Everton. Volto a dizer, uma das principais contratações, eu reputo ele e o Elvis as 2 melhores contratações que a Ponte fez na janela de inscrições. 2-1 para o Brusque, derrota da Ponte, lamentável, e eu encerro para dizer o seguinte, o Matheus Silva é muito fraco. Ele tem 2 gols, ele é grandão, ele já fez também uma jogada ensaiada contra o Vasco no gol da Ponte, o gol número 1, aliás, o gol de virada da Ponte, né? O gol de revirada da Ponte do Luca, escorou no primeiro pau e o Luca pegou no segundo, no escanteio do Elvis. Então, quando ele vai lá na frente, ele é perigoso, mas ele marcando é sofrível. Sofrível. Um jogador lento, desengonçado, sem equilíbrio,
cai, tenta virar o corpo, ele não tem o equilíbrio, é muito grande, e hoje ele estava, lamentavelmente, e eu torço muito por ele, porque a Ponte está precisando de um back para dar segurança, de um back que consiga realmente transmitir a segurança para o torcedor, que o Kaique França, que o Fábio Sanches consegue transmitir. Mas hoje, no primeiro gol, quem fica de ladinho e não divide, no momento em que o Alexandro faz o primeiro gol do Brusque, quem não encurta, chega, mas não vai, ajoelha, mas não reza, não consegue encurtar o raio de ação e vira de lado, quase que de costas, não sei para quê, e dá o ângulo da batida para o Alexandro, é o Matheus Silva. E no segundo gol, bola cruzada, ele cabeceia para dentro da área, fraquinha, no pé do jogador do Brusque, que escora para aquele que vinha de trás, no caso o Rodolfo, número 5, e ele acerta um pelotaço. E o Brusque ganha o jogo. Essa história de uma partida triste, traumática, de uma partida que eu gostaria nem de ter trabalhado nela, meu caríssimo Edu Pinheiro, pela cena muito triste de ver um profissional, um ser humano, na situação em que ficou ali o avante, o meia ponta de lança, atacante Everton da Macaca, no seu terceiro jogo, vestindo a camisa da Ponte, está fora de toda a temporada, infelizmente, meu caríssimo Edu Pinheiro.